Boa noite, me chamo Eduardo Santos, e a gente está falando sobre o ser humano e o seu potencial. Dentro do capítulo, amar o próximo como a si mesmo. É coisa bem fácil, né? Amar o próximo como a si mesmo. Eu gosto desses capítulos assim do Evangelho quando é barbada para a gente fazer. É coisa simples, né? Não? É só para mim que é fácil? Então, acho que entrei errado. Não, a gente sabe que não é fácil, né, gente? Vamos combinar que amor é uma palavrinha que a gente conhece quando a gente olha para determinados seres que estiveram no nosso planeta e a gente enxerga a obra que eles deixaram aqui. Porque o nosso estágio evolutivo, amor é uma ideia, não é uma atitude ainda. A gente vai chegar lá, mas por enquanto ele é uma ideia. A gente conhece, a gente já ouviu falar, a gente já vivenciou, porque alguém mostrou para nós, mas a gente ainda não consegue executar. E quando a gente está falando de amor, a gente está falando de amor verdadeiro, amor incondicional. Mas aí nós estamos falando do potencial do ser humano. Alguém chuta o que é ser humano? Ser humano. O que é essa coisinha? Esses trocinhos? Será que ser humano é ser de carne e osso? Será que ser humano é ter sangue nas veias? Será que ser humano é ter vontade? É se movimentar? Ser humano é bem mais do que isso. Ser humano é experimentar, enquanto espíritos eternos que somos, vivenciar uma experiência encarnada. Aqui. Ou em outro planeta. Hoje nós estamos aqui. Quizá outra hora estaremos em outro planeta, se já não viemos de outro planeta. Se já não passamos por outro ou outros planetas. Mas o que é mais importante de nós entendermos no ser humano? É que nós não somos essa matéria que a gente enxerga aqui, esse corpinho aqui que a gente colocou. Isso aqui não é nós. Isso aqui é o que nos foi emprestado para chegar até aqui. Quem somos nós? Nós somos os espíritos vivendo uma encarnação nesse corpo emprestado. Nós somos os seres que habitam esses corpinhos aqui e que daqui a pouco não vão mais estar neles. Vamos voltar para a nossa morada para o plano espiritual. E qualquer dia vamos voltar para uma encarnação de novo num planeta que pode ser a Terra ou pode ser outro. Entender a diferença de ser humano e ser matéria é bem importante para a gente entender o que é amor. Essa matéria que a gente enxerga, que a gente ajeita para os outros ver e achar a gente bonito, ou ajeitadinho. No meu caso tem que ser ajeitadinho, bonito não dá, né? Minha mãe sempre me disse, feiura é de nascença, agora desajeitado é de vontade. Então, pelo menos se ajeitar, né? Mas isso aqui que a gente ajeita e tenta mostrar para os outros é uma máscara apenas. Não é a nossa essência. A nossa essência está por trás disso. Tá, como eu costumo dizer, tá naquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Está naquilo que a gente pensa quando ninguém está escutando, nem lendo. Graças a Deus, né? Se as pessoas lessem o que a gente escuta, o que a gente pensa, meu Deus. Aí estava lascada a peleia. Né? Melhor que não saibam por enquanto. A gente precisa evoluir muito para chegar nesse ponto que a gente consiga se comunicar só pela mente. Senão, a Terceira Guerra Mundial estava aí já. Né? Só pela ler o que eu estava pensando. Mas isso que é o mais legal dessa conversa aqui, é a gente conseguir fazer esse paralelo
entre o que nós somos, o que nós fomos e o que nós queremos ser. Muitas vezes a gente reclama do estágio que a gente está, do momento que a gente está, das dificuldades que a gente tem, de tudo que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso planeta, com as pessoas, com os nossos conhecidos, com os nossos amigos, tudo, enfim. Muita gente reclama disso tudo. E isso tudo são oportunidades para nos tirar fora da caixinha. De qual caixinha a gente precisa sair? Dessa aqui, da matéria. Do bem material. Daquilo que nós queremos e não daquilo que nós somos. A diferença entre estar e ser. Nós estamos, hoje eu estou Eduardo, eu não sou o Eduardo. Eu sou um espírito de 350 milhões de encarnações, lá sei eu quantas, né, que vem tomando paulada aí, porque não aprende de jeito nenhum. Tanto que está aqui, tendo que estudar mais um pouco, para ver se aprende mais um pouquinho. E estou nesse momento, nesse período aqui, nesse espaço de tempo, como Eduardo. Para quê? Para aprender. Aqui é uma escola. A gente vem para aprender. Para curar, para recuperar, para reestabelecer, mas muito para aprender. Porque o nosso estágio ainda é de quem está começando na caminhada evolutiva. Especialmente na evolução moral e espiritual. E quando a gente estiver lá em cima, quando a gente chegar no final, que é quem nós queremos ser amanhã, o que vai acontecer com a gente? Seremos que nem o humano mais velho. Tá de sacanagem, né, Eduardo? Tá dizendo que tu com essa latinha aí um dia vai ser que nem Jesus. Tá de brincadeira comigo, eu não posso acreditar nisso. Só pode ser mentira um negócio desse. Por mais incrível que pareça, gente, seremos todos iguais ao nosso humano. Governador espiritual do nosso planeta. Está conosco desde quando o nosso planeta começou. Ele que organizou o início do nosso planeta, na verdade. E veio aqui para mostrar para a gente na prática como é que se fazia, porque ele percebeu que a gente não estava conseguindo. Ele viu que a gente estava se atrapalhando. Que a gente estava pegando as leis lá atrás que Moisés nos deu e transformando um pouquinho aquelas leis, ou usando ao pé da letra muitas vezes, né? A gente durante muito tempo usou as leis de Moisés ao pé da letra, só que Moisés fez aquelas leis trocentos milhões de anos lá atrás e a gente queria usar isso há 2000 anos atrás. Como se fosse algo daquele tempo. Olho por olho, dente por dente, aquelas coisas todas. Isso é lá de trás, onde o homem não tinha quase nada de moral. A moral era muito baixa. A gente não tinha evoluído quase nada, tinha evoluído muito pouco. A gente estava recém saindo das culturas que cultivavam vários deuses para um povo, que era o povo hebreu, que cultivava um Deus. E mesmo assim, este povo, com um monte de dúvidas, com um monte de dificuldades, isso foi quando Moisés escreveu as leis, recebeu as leis e escreveu. Uma parte ele recebeu de Deus, a outra ele botou dele mesmo, que era para poder controlar o povo. As pessoas se matavam. E tinha que controlar essa animalidade das pessoas. Porque nós nascemos em instinto. Nosso princípio é ignorante, a gente não tem nada de inteligência e de moral. Zero. Enquanto espírito a gente nasce purinho. Puro, puro, puro. Sem nada. E a gente vai adquirindo. E vai evoluindo. E a gente foi evoluindo com o tempo. No começo a gente só comia, caçava e comia, caçava e comia, caçava e comia, caçava e comia. Depois a gente entendeu que podia cozinhar. Caçava, cozinhava e comia. Caçava, cozinhava e comia. Depois a gente aprendeu a brigada. A gente caçava, cozinhava, brigava e comia. Caçava, cozinhava, brigava e comia. Aí a gente aprendeu que podia matar. Daí a gente começou a caçar, cozinhar, brigar, comer e matar. E assim a gente foi indo. Até que a gente entendeu que viver em sociedade era compartilhar. Ah, mas tem muita coisa que hoje em dia, até hoje em dia a gente não compartilha. A gente briga, sim. Por quê? Porque ainda estamos caminhando. Muitas áreas, muitos territórios,
estão em disputa ainda porque a gente não evoluiu. E quando eu digo a gente, eu estou falando em sociedade. Às vezes a gente fala assim, mas eu já sou evoluído, eu não quero dividir mais nada. Se bem que a gente aqui no Rio Grande do Sul ainda tem uma galera que é meio separatista aí, né? Vamos separar o Rio Grande do resto aí, fazer uma República dos Pampa, fazer alguma coisa assim. Mas o que aconteceu com a nossa sociedade, que vem acontecendo, só mostra esse potencial que nós estamos trabalhando hoje aqui. Nós éramos aqueles que só caçava e comia. Nós éramos aqueles que matavam. Nós somos estes que quase não matamos. Quase. A gente ainda mata enquanto sociedade, né? Tem ainda assassinato. Mas é muito menor. Se a gente comparar com o passado, é muito menor. Eu costumo dizer, há 100 e poucos anos atrás a gente aceitava duelo. Onde a gente matava por causa da honra. Me ofendeu, a gente pode duelar. Está na lei. Não é que isso era vontade do povo. Estava escrito na lei. Se um homem ferisse a honra do... Aí o homem ainda, né? Porque a mulher não tinha direito a nada. Mas se um homem ferisse a honra do outro, ele poderia chamar para um duelo. Imagina, 100 e poucos anos atrás. A gente fazia isso. E hoje? Hoje, até pode ser que tenha uns duelos meio loucos aí no meio da sociedade, que a gente não sabe, né? Mas já não é aceitável. Antigamente era lei. Hoje já não é aceitável. Porque a gente vem evoluindo, a gente vem entendendo. Se a gente olhar sobre esse viés, o que nós vamos fazer daqui a 160 anos? Ou o que nós vamos estar fazendo daqui a 160 anos? Qual é o passo que nós já vamos ter dado? Porque o nosso passo do dia a dia ele é pequenininho, a gente não enxerga muito. Mas quando a gente olha a sociedade durante tempos, a gente tem uma visão muito grande do quanto a gente está evoluindo. Quando a gente espaça esse tempo, a gente olha, poxa, é verdade. A Gabriel deu um exemplo aqui hoje de que agora as crianças já estão estudando, tem filme falando, e nas escolas estão estudando sentimento, ou seja, as crianças já são ensinadas a lidar com as emoções, com sentimentos, com a gente, a maioria, pelo menos, acredito aqui, que mais ou menos vejo pela faixa etária, a gente não foi ensinado a lidar com emoção. Tem que lidar com emoção. Tem que lidar com emoção. O que é emoção? Primeiro é o seguinte, engole esse choro, faz favor. E tu ficava ali dentro. Engole esse choro e pronto. Por quê? Porque não era cultural. E quer dizer com isso que os pais eram ruins, que eles eram má pessoas? Não, não era cultura da época. Mas está se tornando cultura da época agora. Vai se tornar mais ainda na próxima geração. E talvez a próxima vez que a gente voltar aqui na Terra já vai ser bem diferente esse planeta que nós estamos vivendo, se nós voltar aqui. Já vai ser bem diferente do que a gente está vendo hoje. Este é o verdadeiro potencial que nós temos. O de avançar. Porém, nós precisamos entender que o universo e as leis naturais, elas não dão salto. Não tem salto. É por isso que 150 anos não passam do dia para a noite. Eu não durmo e acordo de um jeito diferente. A sociedade mudou em 150, 160 anos de não aceitar mais duelo. Ela mudou. Nós mudamos enquanto sociedade. Porém, isso não aconteceu de ontem para hoje. Mesmo que forçadamente por lei, não aconteceria da noite para o dia. Se é algo que acontece na sociedade todo dia, e entrasse uma lei derrubando, automaticamente isso ia virar uma revolução, uma revolta, uma brigalhada, entra com um processo, com aquilo, e não seria da noite para o dia que a gente teria essa mudança. Levaria tempo. E esse nosso tempo está andando. E nós estamos transformando. O problema é que a gente não consegue ver essa transformação. E isso, quando a gente não enxerga a transformação, isso começa a nos doer um pouquinho. E nos corroer. E aí a gente vai no centro espírita, e esses caras que ficam falando, esses expositores espíritas, eles pegam lá o microfone, e daí eles saem falando assim, o planeta está se regenerando, quem estiver pronto vai estar lá, quem não tiver vai ficar aqui ou vai para outro lugar.